E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um chimarrão com direito. Opa, estamos. Pá, hoje o Machete gosta de desafio, hein? O tema é meio espinhoso. Crimes tributários. E... Boa força de falar já me deu um nó na cabeça. Mas calma, tia, a gente tá aqui pra desvendar esse mundaréu jurídico. Para mostrar que dá para entender, mesmo que pareça complicado. Exatamente. Sem juridiquês, sem mistério. A ideia é que, no fim da conversa, tu possa botar a banca lá no churrasco de domingo. Mostrar que sabe tudo de crimes tributários. E já para começar, me diz uma coisa. Tu sabia que o STJ, lá em 2019, decidiu que... O Superior Tribunal de Justiça. É, ele mesmo. Decidiu que o crime de apropriação indébita tributária pode rolar mesmo sem fraude? Isso é meio doido, né? Pois é. E essa é só a pontinha do iceberg. A apropriação indébita tributária tem essa peculiaridade, né? O problema não é sonegar o imposto em si, Ah, entendi. mas sim se apropriar do valor que deveria ser repassado para o governo. É como se a empresa pegasse o imposto do cliente, mas em vez de mandar para a Receita, botasse no próprio bolso. Exatamente. Mas ó, me diz uma coisa. E se a empresa, sei lá, der um jeitinho de sonegar só uns trocados? Uns crocados. E aí, tipo, só uma quantia pequena, sabe? Será que vale a pena todo o processo? Afinal, o próprio ofício tem um limite para ir atrás dos devedores. Verdade. E aí entra o tal do princípio da insignificância. Aquele que se aplica aos crimes tributários. Isso. A ideia é que se o valor é tão michuruca que nem compensa o governo correr atrás. Também não justifica uma ação penal. É isso aí. Mas te liga, sempre tem uma pegadinha. Ah, lá vem bomba. Expliquei isso melhor. O Supremo e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né? Eles divergem sobre o valor limite para aplicar a insignificância. Ah, entendi. O STF adotou R$20 mil, enquanto o STJ mantém 10 mil. Uma baita diferença. E tem mais. Esse limite só vale para tributos federais. Eita. A coisa é mais complexa do que eu pensava. Quer dizer que se a pessoa sonegar valores pequenos, mas várias vezes, Repetidamente. isso, ela pode acabar se dando mal. Se deu mal. Se o cidadão pensa que vai ficar sonegando de pouquinho em pouquinho para escapar da justiça, tá redondamente enganado. É fria, né? Essa prática a gente chama de reiteração deritiva. Reiteração deletiva. É um agravante. E aí, tio, o princípio da insignificância não se aplica mais. Beleza, entendi. Mas me diz uma coisa. Vamos supor que uma empresa sonegou imposto federal e outra sonegou imposto estadual. Quem julga esses casos? Justiça estadual ou federal? Bah, essa é fácil. Depende do imposto sonegado, né? Ah, tá. Se for federal, a Justiça Federal cuida do caso. Faz sentido. Se for estadual ou municipal, a Justiça Estadual que entra em cena. E o local do crime? É onde o tributo deveria ter sido pago, é. Simples assim. E se a empresa fizer uma lambança geral, cometer crimes federais e estaduais ao mesmo tempo, Tipo, sei lá, sonegar imposto federal e falsificar documentos para sonegar o estadual? Aí vira uma zona, né? que nada. Aí entra a súmula 122 do STJ. Súmula 122. Ela diz que se os crimes estiverem conectados, a Justiça Federal assume o caso. Entendi. Tudo organizadinho. Sem dor de cabeça. Mas e aí? Nesse caso, a empresa responde por 2 crimes ou só um? Boa pergunta. Aí entra em jogo o princípio da consunção. Consulção? O crime fim, que seria a sonegação, como o crime meio, que seria a falsificação. Ah, entendi. Mas isso só vale se a falsificação foi feita só para sonegar, tá? Beleza. Mas e o fiscal? Ele pode sair invadindo empresas e casas para fiscalizar. Opa, calma lá. A inviolabilidade domiciliar também vale para empresas, viu? É. Imagina se o fiscal pudesse entrar em qualquer lugar sem mandado. Teve até um caso julgado pelo STF. Os fiscais invadiram o escritório de contabilidade sem mandado e a prova foi considerada ilícita. Que barbaridade. E falando em informações sigilosas, a Receita Federal pode compartilhar dados com a polícia. Pode sim. O tema 9090 do STF permite o compartilhamento de informações da Receita e da UIF, Unidade de Inteligência Financeira, com órgãos de persecução penal sem precisar de autorização judicial. Interessante. Mas isso não gera polêmica. Claro que gera. O STF diz que o Ministério Público pode pedir dados direto para a Receita sem passar pelo juiz. E o STJ? O STJ acha que não pode, que precisa de autorização judicial. Uma verdadeira queda de braço. E se a empresa, arrependida, pagar a dívida todinha, se livra do processo criminal? Se pagar tudo, a punibilidade é extinta. É como se nada tivesse acontecido. Que beleza. Agora, se parcelar a dívida, o processo é suspenso. Aí tem que se basear no artigo 9º da Lei 10.684 de 2003 e no artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Mas, Outro porém. para ter o benefício da suspensão, a empresa tem que parcelar a dívida antes de receber a denúncia. Se deixar para depois, já era. E se o crédito tributário já tiver prescrito, ainda dá para processar criminalmente? Sem dúvida. A prescrição do crédito tributário só impede a cobrança do imposto, mas não apaga o crime que foi cometido.
A ação penal continua de pé. E o crime de descaminho? É. Ele também precisa do lançamento definitivo do tributo. O descaminho é diferente da sonegação. É um crime formal. Acontece quando alguém traz ou leva mercadorias para o país sem pagar os impostos, mesmo que o tributo não tenha sido calculado oficialmente. Caramba! Tô vendo que esse mundo dos crimes tributários é cheio de detalhes. É cheio de nuances. Mas tu explicou tudo de um jeito tão claro. Que agora te sente um expert. Quase. Que bom, acho que formamos uma baita É dupla. verdade. E o melhor é que a gente desvendou esse mundo dos crimes tributários. Um jeito leve e descontraído. Com um bom chimarrão com os amigos. Exatamente. Afinal, o objetivo é informar e entreter. Sem deixar ninguém com dor de cabeça. Isso aí. Sem deixar ninguém com dor de cabeça. Mas, e a responsabilidade penal? Se a empresa comete crimes para sonegar imposto, a responsabilidade é só dela, ou os donos e administradores também se dão mal. Opa, essa é uma pergunta de ouro. É uma questão delicada, né? Envolve os tais dos delitos societários ou crimes de gabinete. Crimes de gabinete. Que nome chique. Pois é. A maioria desses crimes é cometida por empresas. Aí fica difícil saber quem fez o quê. É como se a empresa fosse um personagem, né? Mas por trás dela tem pessoas de carne e osso. Exatamente. E a justiça precisa desvendar esse mistério para saber quem realmente mandou sonegar. Mas como? Nem sempre fica claro quem deu a ordem para fazer lambança, né? Antigamente, a justiça exigia uma descrição detalhada da ação de cada pessoa na empresa. Mas isso devia ser quase impossível. Era. Mas os tempos mudaram, a jurisprudência evoluiu. Ainda bem. Hoje, os tribunais entendem que não precisa mais descrever tudo tintim por tintim. Ufa! Que alívio! Basta mostrar a ligação da pessoa com a empresa e com o crime. Ou seja, Se você tinha poder de decisão na empresa e se beneficiou da sonegação, a justiça pode te considerar responsável. mas e se a pessoa for sócia da empresa? Não. Mas não participava da administração? Só ser sócio não é suficiente para condenar, tá? Ah, entendi. A justiça precisa comprovar que a pessoa teve participação no crime, mesmo que indiretamente. Tipo, Mostrar que ela sabia da sonegação e concordou com ela. Ou que fechou os olhos para o problema de propósito. então, o Ministério Público não pode sair acusando todo mundo sem provas. De jeito nenhum. A denúncia tem que ser específica, apontando de forma clara a conduta de cada pessoa no crime. Nada de acusações genéricas ou suposições. Beleza. E a fiscalização? Como funciona o compartilhamento de informações entre a Receita Federal e a CGU, A CGU. a Controladoria Geral da União? Tá. Essa é uma ferramenta poderosa no combate à corrupção, imagina. A PUID está investigando um esquema de corrupção e descobre indícios de crimes tributários. Aí eles compartilham essas informações com a CGU. E a CGU vai a fundo nas irregularidades fiscais. Isso é o governo integrando esforços para combater a malandragem. Faz todo sentido. Mas e a história do lançamento definitivo do tributo? Ele é sempre necessário para ter crime tributário. Depende. Para crimes materiais como a sonegação fiscal, o lançamento definitivo é essencial. Por quê? É a partir dele que a gente define o valor do imposto devido e se comprova o prejuízo aos cofres públicos. Entendi. E se a empresa recorrer do lançamento na justiça, isso atrapalha o processo criminal. Nem sempre. O STF tem entendido, em alguns casos, a investigação criminal pode começar antes mesmo do lançamento definitivo. Sério? Principalmente se tiverem indícios fortes de outros crimes, como falsidade ideológica ou formação de quadrilha. Aí não tem como esperar. Então a justiça não fica parada esperando a briga tributária acabar. De jeito nenhum. A investigação criminal segue seu ritmo, com seus prazos e procedimentos. A justiça não pode ficar refém de manobras para protelar o processo. E se, lá na frente, a empresa ganhar ação e o tributo for considerado inválido? O que acontece com o processo criminal? Aí o crime desaparece. Se o tributo não era devido a uma sonegação, simples assim. E o processo? Tem que ser encerrado. Interessante. Mas e se o crédito tributário já estiver prescrito? Isso influencia na ação penal? De jeito nenhum. A prescrição do crédito tributário só impede a cobrança do imposto, mas não apaga o crime. A ação penal continua. E se a empresa sonegou o imposto e ainda cometeu outros crimes, tipo lavagem de dinheiro, a justiça precisa esperar o lançamento do imposto para investigar esses outros crimes. Mais uma vez, a resposta é não. O STJ já decidiu que a investigação de crimes conexos, que não sejam tributários, não depende do lançamento do imposto. Não, cada crime tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo. Exatamente. Nossa, tô vendo que esse tema é cheio de detalhes e reviravoltas. É bem complexo, né? Mas tu explicou tudo de um jeito tão claro. Que agora se sente um expert. Quase. Que bom. Acho que formamos uma baita dupla. Verdade. A combinação perfeita entre a curiosidade do apresentador e o conhecimento da expert. E o melhor é que a gente desvendou esse mundo dos crimes tributários. De um jeito leve e descontraído. Como um bom chimarrão com os amigos. Exatamente. O objetivo é informar e entreter. O objetivo é informar e entreter.
sem deixar ninguém com dor de cabeça. Isso aí. Mas, voltando àquela questão da responsabilidade, a sonegação tem impacto só para a empresa ou afeta a sociedade como um todo? Olha, a sonegação é um crime contra os cofres públicos. Mas o impacto vai muito além disso, né? Afeta a sociedade como um todo. É porque são recursos que deixam de ser investidos em áreas essenciais, né? Exatamente. Saúde, educação, segurança. É como se cada real sonegado fosse um tijolinho a menos na construção de um país mais justo. Sem dúvida. Mas mudando um pouco de assunto, Pode falar? fiquei pensando na questão do sigilo bancário. Até que ponto a Receita Federal pode acessar os dados financeiros dos contribuintes? Boa pergunta. Essa questão sempre gera debate, né? A Receita tem poder para fiscalizar e requisitar informações bancárias, mas precisa seguir critérios rigorosos, sabe? Ah, entendi. Não é uma investigação aleatória, precisa ter motivos concretos para isso. Então a Receita não pode sair fuçando a conta de todo mundo. Não. O acesso aos dados bancários só é permitido em casos específicos. Suspeita de fraude e sonegação. E mesmo nesses casos, a Receita precisa seguir os procedimentos, né? Garantir o devido processo legal. E se o contribuinte discordar da ação da Receita, ele tem algum recurso? Sempre tem. O contribuinte pode se defender, contestar as ações da Receita, apresentar documentos, provas. E se não resolver? Pode recorrer à justiça. Que bom que os direitos dos contribuintes são garantidos. Com certeza. Mas me fala uma coisa. Como a tecnologia tem impactado a fiscalização e o combate aos crimes tributários? A tecnologia tem sido uma grande aliada, com a digitalização dos dados e o uso de inteligência artificial. A Receita consegue cruzar informações e identificar inconsistências. E com rapidez e precisão, né? É um famoso Big Brother fiscal. Parece que ficou bem mais difícil sonegar impostos hoje em dia. Sem dúvida. Os sonegadores que se cuidem. A Receita está cada vez mais preparada para combater a fraude e garantir que todos paguem sua justa parte. É isso aí. Ninguém quer ter problemas com o leirão. Mas chegamos ao fim de mais um chimarrão com direito. Espero que tenham gostado. Esperemos que vocês tenham gostado dessa viagem pelo bom mundo dos crimes tributários. E que tenham aprendido bastante. Eu aprendi um montão. Valeu pela conversa. O prazer foi meu. E lembrem-se, pagar impostos é investir no país. É contribuir para uma sociedade mais justa e próspera. Exatamente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!